Então, esse incenso é como se ele estivesse de forma física, a gente faz uma visualização para ele estar presente na casa de cada um que estiver aqui assistindo. Nós então queremos despertar os nossos sentidos, e agora nós vamos então acender essa vela que vai trazer então para nós um estado de presença e de conexão com algo maior, com algo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Primeiro a chama dessa vela, ver como ela se movimenta, inspirando e expirando. Aí podemos então fechar os olhos, sentir o ar que entra, o ar que sai, os nossos pés no chão, mãos, pernas, sem existir nenhum cruzamento, para que a energia possa fluir. É um momento que nós queremos se abrir o nosso coração nesse mês de Ave, o mês de Leão, regido pelo Sol, o nosso Pai, aquele que traz a luz da sabedoria, a luz da vida, a luz do sustento, a fonte. Então, boa tarde para todos. O nosso estudo hoje traz para nós um conceito que está sendo apresentado na primeira palavra dessa paraxá, que traduz a nossa realidade. Um conceito que nós temos, então, dentro de nós, uma certeza no nosso dia a dia de estar no controle dele e de ter, então, esse domínio, mas nós vamos, então, fazer algumas reflexões através do convite que Moisés está trazendo para nós, através dessa primeira palavra dessa paraxá, para realmente internalizar esse conceito que é o conceito da visão, o conceito do ver. O quanto realmente nós conseguimos ver e enxergar. Será que a cada dia, quando nós abrimos os olhos, nós conseguimos ver realmente qual é a nossa realidade, qual é o nosso mundo? Será que apesar de abrir os olhos para a luz do dia, depois que o sol nasceu, nós estamos realmente vendo a luz, enxergando a luz? Será que essa claridade, nesse mês, então, que nós estamos no mês de Ave, em que o sol é o que rege, né, a energia desse período de Leão, será que nós estamos realmente conseguindo enxergar através dessa luz a verdadeira realidade? Será que no nosso dia a dia, quando nós fazemos os nossos encontros, nos nossos relacionamentos, nós conseguimos enxergar quem são as pessoas que estão em volta de nós? Nós conseguimos enxergar quais são os resultados que se apresentam das ações que nós estamos manifestando aqui, agora, nesse momento? Será que aquilo que se apresenta para nós neste momento, que sabemos que é o fruto de algo que aconteceu no ontem, será que nós conseguimos enxergar o nosso passado? Será que nós podemos ou temos o potencial de ver o nosso futuro? Nós podemos ser pessoas que têm o poder da clarividência, que é conseguir enxergar para frente. Então, esse conceito que está ligado ao significado da palavra ver, enxergar, observar, é o conceito que nós vamos tratar durante esse nosso encontro.
Vamos lembrar, então, dentro desse cenário, né, da nossa leitura, que nós estamos, então, numa das últimas parashot, estamos no livro Devarim, que é um livro que traz para nós, o quinto livro da Torá, a representação de aconselhamentos de Moisés ao povo hebreu, de condutas que, de alguma forma, podem ser denominadas como leis, mas para nós que estamos semanalmente aprimorando o nosso conceito sobre a lei, nós entendemos, então, que não são leis de forma literal, são conselhos, são comandos no sentido de um direcionamento, e uma vez que Moisés representa para nós uma consciência corrigida, ao escutar suas palavras, nós não estamos simplesmente escutando palavras sagradas, palavras de um santo, de um sábio. Nós estamos escutando, então, um direcionamento de um caminho de uma pessoa que chegou lá, onde esse lá ele conseguiu manifestar a consciência da árvore da vida. Não a consciência da árvore do bem e do mal, mas a consciência da árvore da vida. Entrar na consciência da árvore da vida, que nesse momento o povo de Israel está prestes a fazer a sua passagem, não para a terra prometida, que seria um estado em potencial, mas está literalmente entrando na terra de Canaã. O povo que habitava, né, essa terra de Canaã, um povo muito ligado à feitiçaria, muito ligado à idolatria, muito ligado a tantas coisas que a gente pensa que só existem lá no passado, mas que são vivenciadas por nós ainda hoje. Então, Moisés, sabendo que logo ele vai partir para outra dimensão, ele quer então fazer esse aconselhamento para esse povo, para os filhos, né, de Israel, para o Bnei Israel, para o povo hebreu. Vocês vão entrar então numa terra que ainda está em potencial. Ela é a terra prometida? Sim. Mas quem vai transformar essa terra prometida na terra santa é cada um desses que vão entrar dentro dessa terra e vão conseguir limpar essa terra dessa idolatria e dessa feitiçaria que existe lá, dessa escuridão que existe nessa terra de Canaã. Eles vão ser responsáveis por eles mesmos, porque Moisés, como líder até então, já não vai estar mais presente. E vamos lembrar, quando eu disse que Moisés conseguiu ultrapassar isso, de onde saiu Moisés? Moisés saiu do Egito. Moisés morou no Egito antes de estar liderando o povo. Ele passou um terço de sua vida dentro desta terra do Egito, onde existia feitiçaria, tirania, o faraó, uma terra totalmente ligada a essa idolatria do ego, uma terra totalmente ligada à escuridão. O sair da escravidão já era, então, se libertar de uma consciência de escravidão. Quando a gente fala de Egito, nós já estamos falando do sinônimo desse lugar físico que controla a nossa consciência. Então, sair do Egito significa sair de um lugar físico aonde somos controlados. Então, nós queremos sair de uma consciência onde o controle está na matéria e entrar numa consciência aonde o nosso controle é maior do que a matéria. Um controle que está acima do mundo físico, uma consciência ligada à nossa alma
e menos ligada à consciência do nosso físico. Moisés passou por tudo isso e ele foi, de certa forma, o herói para que tudo isso acontecesse. E agora ele está se desligando dessa história e ele está passando, então, os últimos comandos para que aqueles, porque agora, durante esse 5º livro, nós estamos falando o tempo todo, estamos falando sobre a nossa realidade física, sobre Malhut. Então, cada uma dessas palavras são grandes sinais de alerta para nós que queremos entrar na Terra Santa. Porque Moisés não só entrou na Terra Prometida, mas ele entrou na Terra Santa. E nós também queremos entrar na Terra Santa. Nós queremos fazer esse encontro com essa consciência da árvore da vida, para que a nossa vida seja uma vida repleta de bênçãos e que a gente possa, então, transformar a nossa realidade na realidade da Terra Santa. Terra Santa, que logicamente nos remete à consciência, né, da terra de Israel, a Jerusalém, mas a Terra Santa, ela também tem que ser manifestada dentro de cada um de nós. Da mesma forma que nós trabalhamos o conceito do templo sagrado, o templo sagrado que tem que ser incorporado dentro do nosso corpo físico, essa Terra Santa também tem que ser incorporada dentro do nosso corpo físico. Então, quando nós falamos sobre a palavra ver, nós não estamos falando ainda sobre uma ação física. Então, talvez nas semanas anteriores, por exemplo, em Ekev, que foi a paraxá anterior, em outros momentos, se falava, olha, você vai cumprir um preceito. Se você cumprir esse preceito, pela lei, você vai obter uma bênção. Se você não cumprir este preceito, você vai receber, eu sempre tenho que colocar entre aspas, por sua desobediência, um castigo. A gente já entende que não existe castigo, que o castigo não é o Deus, o Criador, que traz para nós. O castigo, ele é uma simples correção, a volta ao equilíbrio, por eu não ter estado atenta àquela lei do universo em que a toda ação existe uma reação. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Existe o equilíbrio das 3 colunas. Então, eu preciso entrar dentro desse equilíbrio das 3 colunas para que o resultado daquilo que eu fiz não se apresente na forma de dor e se apresente na forma de bênção. Mas aqui Moisés aparece de novo, falando sobre uma situação de bênção e maldição. Se Deus então o Deus que é puro amor e misericórdia, novamente vem o assunto da maldição. Novamente me aparece um assunto de castigo. Mas ele não está falando aqui para eu executar uma ação. Ele simplesmente está falando: vede que ponho diante de vós a bênção, a maldição. Ele também não está falando de bênçãos, ele não está falando de maldições. Ele está falando a bênção, a maldição. Isso já é intrigante. Porque, pela nossa lógica, a gente deveria dizer bênçãos. Porque se eu vou realizar algumas ações, veja, eu não sou uma pessoa que faz uma ação, eu estou aqui no mundo físico, realizando uma centena de ações, infinitas ações. A cada minuto eu tenho oportunidade de manifestar e exercer infinitas possibilidades. Então, ele só vai me dar uma bênção. E se eu errar, então, ufa, então é uma só maldição, então não está tão ruim, porque podia ser uma porção, né? Isso já é uma reflexão. A outra reflexão. Quando eu leio essa frase, essa palavra vede,
se ela não existisse aqui, porque parece que ela está supérflua. Porque ele poderia simplesmente falar: ponho diante de vós, hoje, a bênção e a maldição. Por que ele teria que falar vede? Parece que está supérfluo. Mas a gente sabe que nenhuma palavra da Torá é supérflua. Se ele está dizendo aqui, a primeira palavra, vede, isso já é a maior importância para mim, de que onde eu tenho que colocar o meu foco, aliás, que tem tudo a ver com a visão. Nós vamos estar, então, falando sobre esse conceito da nossa visão, em que realmente nós pensamos em estar no domínio. Muitas vezes a gente não tem a visão perfeita, aí a gente coloca óculos para enxergar melhor. Mas eu acho que nós não estamos falando sobre essa visão tão simples de ser entendida. Nós vamos falar sobre algo fundamental dentro do nosso estudo e dentro da nossa consciência, se realmente nós acreditamos que nós não estamos aqui por acaso e nós estamos no fim, praticamente, de um ciclo esse que daqui a algumas semanas vai ser finalizado com o Rosh Hashanah. Então, nós estamos assim, dentro de uma contagem já nos finalmente, e no dia do Rosh Hashanah vai existir ali aquela prova, aquele teste, aquela balança que vai dizer se eu passei de ano ou não, se eu vou estar num nível acima ou não, ou eu vou estar sendo medida ali naquele momento por aquilo que eu fiz. Daqui a uma semana, quando nós entrarmos no mês, no próximo mês, no mês de Elul, Virgem, nós vamos fazer um trabalho completamente diferente para conseguir nos limpar o máximo possível para quando chegar no Rosh Hashanah, a gente possa estar com o nosso recipiente ainda mais limpo no dia dessa pesagem, porque nós vamos fazer uma faxina. Mas olha como tudo é perfeito dentro dessa cronologia cósmica. Eu preciso, então, fazer esse trabalho dessa visão para que eu consiga, nesta semana, implementar essa minha visão, para que eu possa, daqui a uma semana, ao entrar nessa outra energia, eu conseguir aproveitar da melhor forma possível, através de um olhar que eu já preparei durante esta semana. Essa semana tem mais uma grande ela vai ter uma característica única com relação a todas as outras deste ciclo. Ela é a única paraxá que tem o seu nome, Re'e, como um dos 72 nomes sagrados. Esse nome é o nome que está na última linha, o nome 69, dentro dos 72 nomes, que é essa visão. O Resh Aleph Rei, em que, ao meditar neste nome, eu consigo, então, abrir canais, eu consigo entrar dentro desta frequência energética para eu conseguir ampliar, então, a minha visão. E qual é a visão que eu quero ampliar? A visão do óculos, que eu acabei de mostrar para vocês? Obviamente que não. É a visão que Moisés já tinha quando ele, então, entrou na Terra Santa.
é uma visão espiritual, uma visão que está contida dentro da árvore da vida, uma visão que me permite estar aqui no mundo físico e conseguir enxergar dentro dessa fisicidade a árvore da vida. Conseguir enxergar no nível da semente, porque nós não estamos aqui em ave fazendo essa leitura aonde eu trabalho a visão com as letras Kaf e Tet, por acaso. Porque neste mês, aonde eu tenho Leão como sendo o regente, aquele que emana a luz da fonte, essa luz que na meditação eu falei para vocês, a luz da sabedoria, uma luz muito forte, uma luz que quando ela se manifesta, eu aí nesse momento sim preciso colocar o óculos, porque senão ele vai queimar a minha visão. Então ela me cega num primeiro momento. Eu preciso estar preparado para conseguir enxergar essa luz. Nós não podemos olhar diretamente para a luz do sol. Da mesma forma que ao se expor à luz do sol nós somos queimados. Mas essa é a luz da semente. Em Áries, nós recebemos também essa semente energética, mas uma semente energética ligada ao fogo, mas ligada à nossa linearidade, ao início físico do ciclo. Mas agora, dentro do mês de Av, eu consigo entrar dentro dessa semente, a semente da consciência do Pai, Av, e essa semente que eu quero enxergar, que vai se tornar a semente da minha iluminação ou a semente da minha escuridão. A semente que vai virar uma bênção ou a semente que vai virar uma maldição. Para que eu consiga fisicamente, no meu dia a dia, no meu cotidiano, conseguir fazer essa ligação entre a causa e o efeito. Porque os meus olhos hoje, eles só conseguem enxergar o efeito. Nós não conseguimos enxergar a causa, porque nós estamos contaminados pela escuridão da fisicidade. E quando eu faço a meditação, nessa sequência sagrada, eu quero incorporar em mim uma visão para eu entender que eu quero chegar na semente, naquela ação inicial, naquele pensamento inicial, que talvez ainda nem foi manifestado, mas que ele, através de uma contaminação, pode resultar amanhã no meu fracasso, na minha doença, na minha queda. No momento hoje, nós não conseguimos fazer essa distinção, porque vamos considerar, todos nós aqui se consideram pessoas do bem, correto? A gente aqui age para acertar. Mas nós temos certeza que nós estamos acertando? Porque se a gente tivesse certeza que a gente está acertando, se a gente tivesse já esse segredo de enxergar a verdade que está por trás de tudo que a gente faz e reconhecer através dessa visão, uma visão que não é física, mas é uma visão espiritual, nós saberíamos que ao agir com o nosso egoísmo e fazer curtos-circuitos dentro do nosso dia a dia, nós não estaríamos gerando situações que iriam amanhã se tornar doenças, não iriam se tornar perdas físicas, perdas de pessoas que nós amamos, perdas de apegos que a nossa falta de visão não permite
que a gente consiga colocar o potencial espiritual de forma simples a ser manifestada e a gente possa fazer com que essa semente não gere essa maldição que eu vou colher no dia de amanhã. Hoje, eu tenho tantos véus nos meus olhos que eu não consigo discernir entre a bênção e a maldição. Nós fazemos o nosso estudo porque nós queremos ir além, nós queremos enxergar além. E poder ter o privilégio de enxergar além, poder ter essa visão, já o conceito de entender essas palavras, já me coloca na frente de muitas outras pessoas que ainda nem entraram no despertar. Pessoas que acham que o tipo de estudo que nós estamos fazendo é simplesmente um estudo histórico, ou pessoas que acham que este estudo é um estudo religioso, ou quem sabe que acham que este é um estudo de leis e preceitos, para eu me tornar uma pessoa boa. A história, novamente, a história do bonzinho. Aquele que consegue ver além, ele já está numa situação de mérito e privilégio. Porque muitas pessoas passam uma vida inteira dentro de um conceito religioso de cumprir regras e leis para não serem castigadas. Elas ainda não entenderam que não é Deus que faz o castigo. Elas não entenderam que a luz vai estar incorporada dentro da vida delas quando elas saírem dessa consciência, vão despertar, abrir esses olhos que colocam elas além dos 5 sentidos. Porque enquanto elas estiverem simplesmente andando dentro da consciência do bonzinho, para não ser castigado, elas ainda não acordaram para a vida espiritual verdadeira, da verdade. Elas ainda não enxergam, elas não conseguem ver além. O estudo, ele é para nós uma ferramenta para que a cada semana a gente consiga ver além. Porque qual é a bênção e qual é a maldição? Se o nosso ticuna aqui é elevar a centelha divina que existe aprisionada aqui dentro desse nosso mundo físico, dentro de nós mesmos, e Moisés conseguiu elevar essa centelha divina, e agora nós vamos entrar na Terra Prometida, na Terra Santa, e nós queremos ser santos neste grau de profecia. A nossa bênção, a nossa maldição é eu enxergar aonde está o bem e eu enxergar aonde está o mal. Hoje eu não consigo fazer essa distinção. Hoje eu não consigo no meu dia a dia entender que eu estou errando. Porque veja bem, num caráter físico, se eu posso optar pelo prazer ou pelo sofrimento, obviamente, todos nós aqui vamos dizer que a gente vai optar pelo prazer. Ninguém aqui quer sentir dor, ninguém aqui quer sofrer. Mas por que é que eu faço as escolhas erradas? Por que é que naquele momento eu não enxergo o resultado da onde a minha ação vai me levar? Eu quero enxergar. Através dessas reflexões, aos poucos, nós queremos abrir essa visão espiritual para conseguir enxergar o mal, para conseguir enxergar a escuridão. Porque eu só vou conseguir voltar para a Terra Santa depois que eu tiver passado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, eu tiver passado pelo mundo físico, eu tiver visto a escuridão. E aí eu limpo a escuridão e aí eu retorno. Eu preciso ver o mal para eu poder optar
pelo bem. Será que nós temos a visão? Será que a nossa idolatria em achar que nós somos controlados por coisas fora de nós, eu não estou simplesmente falando sobre uma idolatria física, mas eu estou dizendo por aquela idolatria de achar que tem alguém fora de mim que pode controlar o meu destino? Será que muitas vezes a gente não cai nessa armadilha? E aí a gente não consegue enxergar aonde está a bênção e a maldição? Em ser o bonzinho se torna, então, uma maldição? Em ser aquele que só acerta dentro das leis, sejam elas leis físicas ou leis religiosas, garante que eu vou ser abençoado? Qual é a lei que está nos regendo? Eu consigo enxergar qual é a lei certa que eu tenho que seguir? Será que eu, na minha maneira de ver a minha realidade, eu penso que ao seguir certas normas e leis, eu estou sendo, então, liberada de sofrimento? Alguma de nós aqui é livre de sofrimento? Porque, veja, eu tenho certeza que todos nós aqui fazemos o seu melhor. Mas quem de nós aqui não passa por dor, por doença, por perdas, por sofrimento e por N outras condições que não são perfeitas? É um paradoxo. Porque nós temos que ativar essa nossa consciência espiritual, porque nós já passamos por tanta lavagem cerebral, nós temos que entender que não é simplesmente seguir leis que vai nos garantir o que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma visão que consegue enxergar esse nosso tikkun e essa nossa missão de uma forma diferente. Uma forma que está além destas leis. Agora, não é fácil, porque se eu já não sei qual é a minha correção, não sei qual é a minha missão, como é que eu posso entender o que eu tenho que enxergar? O que é que eu tenho que enxergar? Me coloca num grau de compreensão, onde eu tenho muito mais condição de lidar com todas essas variáveis e me colocar dentro de um rumo. Quando no início da nossa reflexão eu falei para vocês que nós não estamos aqui falando sobre ações físicas que vão trazer um resultado positivo ou negativo nessa primeira frase, no sentido do ver, eu não estou aqui falando de um agir, eu estou falando de um compreender, de um enxergar uma consciência que traz para mim bênçãos, uma consciência que traz para mim maldição, uma consciência que traz para mim a luz, uma consciência que traz para mim a escuridão. Ela está na semente, ela está no antes do fazer, antes do agir. A gente pensa na morte. Nós falamos que a certeza da vida é a morte, não é? A gente só tem uma certeza na vida e a gente enxerga o físico e acha que a gente se sustenta através disso. Mas se todo aquele sistema da impureza é verdadeiro, o sistema da impureza onde é o físico que comanda, em que eu acredito que a única certeza que eu tenho é a morte. Essa é a visão que eu preciso tirar de mim e limpar. Essa visão que está contaminada e que está incorporada dentro de mim. Eu preciso abrir a minha visão além dessa visão. Essa visão de ver além desse destino da morte. Essa visão
que parece ser a minha maior verdade. Eu só vou conseguir encontrar a verdade quando eu conseguir sair dessa verdade, entende? Porque eu posso escolher entre a vida e a morte. Se eu visse a morte, o que eu iria escolher? Quem aqui iria dizer que quer escolher a morte? Eu iria dizer, eu quero escolher a vida. Mas por que é que algumas pessoas ainda assim escolhem a morte? Pelo simples fato que elas não conseguiram ainda enxergar, ver a vida fora da ilusão. Eu quero conseguir enxergar o caminho dessa bênção, dessa iluminação, aonde eu eternamente consigo desfrutar e manifestar essa luz da verdade, essa luz que não acaba, essa luz que é a luz da vida, em que eu tenho certeza da imortalidade. E eu não vou dizer que a única verdade da vida é que um dia eu não vou estar mais aqui. Eu quero ir além. Eu quero ir além de tudo isso. Essa é a visão que eu quero ter da verdade e da realidade. Então, eu agradeço a presença, então, de todas vocês, de todos vocês. Vamos em frente mais uma semana.